Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Amém? Satisfação novamente estarmos aqui para podermos falarmos um pouco da palavra do Senhor. Aproveitando que você está sobre os seus pés, por gentileza, abre comigo a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus no capítulo 14. Versículo 22, Mateus 14, 22. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Vamos lá. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus falou a eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Feche seus olhos. Senhor, graças nós te damos por mais uma vez compartilharmos a Tua palavra, Senhor. Texto muito conhecido da igreja, Senhor. Sabemos até mesmo a aplicação que esse texto pode nos dar. Mas eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que fale conosco nessa noite aquilo que nós precisamos para podermos sermos edificados pela Tua palavra hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, pode se sentar em seu lugar. Tanto o Evangelho de Mateus, como de Marcos, Lucas e João, fala sobre este momento de Jesus andando sobre o mar. Mas antes disso acontecer, Jesus estava, na realidade, recebendo um recado muito ruim, uma mensagem muito ruim, que era a morte de João Batista. Quando Herodes foi ali, cortou a cabeça de João Batista, os discípulos foram até a Jesus para poder contar a ele o que havia acontecido. Então Jesus reúne os seus discípulos e diz assim a eles: Olha, nós vamos agora para um lugar deserto, vamos para uma cidade deserta, a fim de que nós possamos descansar também um pouco. Na realidade, aquele dia era um dia de luto, como se não bastasse já o cansaço físico de Jesus e dos discípulos. E Jesus resolve então tirar um tempo para poder descansar, não só ele, como todos os seus discípulos, para curtir de repente ali um momento de luto, de tristeza da morte de João. Que João foi o precursor, o que trouxe, o que começou a anunciar acerca de Jesus. E agora os discípulos, impactados com a morte violenta que ele sofreu, eles resolvem então ir para uma cidade mais deserta, aonde teoricamente não haveria ninguém para poder incomodá-los naquele momento, para poder repousar, descansar, repor as energias, assim como nós todos fazemos no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Só que quando a multidão soube que Jesus ele ia se retirar, aconteceu ao contrário, porque a multidão, eles foram a pé aonde Jesus estava dizendo que ia. Então o Senhor Jesus falou assim: nós vamos todos num barco só,
Vamos todos num barco, todo mundo junto, para poder talvez discutir aquilo que estava acontecendo, para poder talvez montar alguma estratégia, para poder realmente discutir a morte de João. Mas quando eles foram no barco ali para poder ir para aquele lugar mais deserto, mais separado, mais afastado, o que acontece? A multidão vai a pé no lugar do descanso de Jesus e dos apóstolos. E a surpresa é que quando eles chegam naquela cidade, já havia uma multidão aguardando Jesus descer do barco. Aquele descanso, ele nem começou na realidade. Ele foi interrompido porque quando Jesus ele desce do barco, a multidão que foi a pé, a palavra do Senhor fala no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 33, que essa multidão eles iam correndo, eles iam cortando atalhos, saía gente de todas as cidades para poder então ir ao lugar afastado, aonde Jesus disse que estaria. E para a surpresa de Jesus e dos discípulos, quando ele desce, eles já encontram uma multidão aguardando. Já encontra várias pessoas ali aguardando, solicitando Jesus cura. E quando o Senhor olha para aquela multidão, a palavra do Senhor fala assim, que ele teve uma íntima compaixão deles, e curou muitos que estavam ali, muitos doentes que estavam ali. Então o que a gente entende é que o discurso de Jesus do descanso, ele foi totalmente interrompido, que de fato não aconteceu. E Jesus então conversando com aqueles homens, curando aqueles homens e mulheres que ali estavam, agora ele começa então a dar um discurso para eles, não somente de cura, mas agora também ensinando eles a palavra do Senhor, ensinando eles sobre o novo estilo de vida que ele trazia para o povo, falando com eles acerca de como que era o novo nascimento. Na realidade, várias instruções o Senhor trouxe para aquelas pessoas, para aquela multidão daquele dia. E o Senhor olhava para eles como ovelhas que não tinham pastores, como gente que buscava algo novo para a vida deles, mas na realidade, o Senhor estava falando com eles naquela cidade que era um local de descanso, deserto. E passou algum tempo do discurso de Jesus, os discípulos então entenderam que a multidão que estava ali com ele estava com fome, estava faminta, porque eles vieram de muito longe, andando, cansados. Então os discípulos então falam algo para o Senhor Jesus da seguinte forma: Senhor, despede a multidão, porque eles vieram de longe, nós não temos nada para poder dar a eles para comer aqui neste lugar, a fome está apertando, eles estão longe de suas residências, porque nós viemos para um lugar deserto, e não tem nada para que esse povo possa alimentar. Mas o Senhor então teve mais compaixão deles ainda, e disse assim: eu não posso despedir esse povo com fome, eu não posso deixar que eles se vão com fome. Mas os discípulos insistiam: olha, deixe que eles vão então, que eles vão nas cidades vizinhas, nas cidades que estão nos arredores, e eles comprem para ele o pão, comprem para ele aquilo que eles precisam para poder se alimentar. Mas Jesus insistia dizendo: não, nós precisamos alimentar este povo aqui, eu não posso despedir a eles assim, eu não posso dar a eles assim uma situação de eles poderem ir com fome para casa. E eu sugiro então que vocês dão a eles primeiro o que de comer. E os discípulos assustados com esta fala de Jesus, porque de fato não tinha como alimentar aquela multidão com pão, não tinha condições dos discípulos comprar pão de última hora para aquele tanto de pessoas. Foi quando então perguntou: quantos pães aqui tem no meio da multidão? João cita que um jovem, um rapaz então apresentou 5 pães, 2 peixes, e com esses 5 pães e 2 peixes, eles colocaram na mão do mestre. Jesus estava ali então orando agora naquela relva por aqueles alimentos que ele recebeu em tuas mãos.
de um garoto prevenido que saiu de casa com seu lanche para poder comer na hora da fome, mas naquele momento ele não entendia, não sabia que isso poderia alimentar uma multidão. Nas mãos de Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, ele ora, começa então a compartilhar com as pessoas sentadas na relva. A palavra do Senhor fala que eram quase 5.000 homens assentados naquele dia, naquela relva, e o Senhor, depois de orar, colocou num cesto os pães e os peixes. Eles começaram a servir a todos eles comeram fartamente, e ainda sobrou do pão, e ainda sobrou do peixe, porque o Senhor Jesus fez um grande milagre naquele dia. E acontece que, depois de saciado o povo, depois de o povo lá totalmente satisfeito, por quê? Porque agora, além de ouvir a palavra, além de ser curado, eles começaram agora a ser sustentados pelo mestre. E quando então eles sentiram que Deus fez aquele milagre, que sobrou ainda muito pão, que ainda sobrou peixe, o Senhor disse: agora vamos guardar isso que sobrou. E naquele momento então o Senhor vira para os seus discípulos e fala assim: olha, nós temos que ir a Betsaida. Agora vocês podem ir na frente, que daqui a pouco eu estou lá. E ordenou Jesus que aqueles 12 discípulos pudessem então entrar no barco e ir para o outro lado do mar, porque ele iria após eles, ele iria depois deles. Então Jesus ficou naquela relva ali, despedindo a multidão. Eu entendo que naquele dia muitos que foram curados estavam lá agradecendo Jesus, pegando na mão de Jesus, falando das dificuldades que eles tinham, e Jesus expedindo a multidão, enquanto os discípulos obedeciam a voz do mestre, entraram, subiram naquele barco, começaram a remar então em direção a Betsaida. Naquele momento então, o que acontece? Jesus continuou então a despedir um por um da multidão, eles indo embora, curados, saciados da fome, curados, saciados com pão e com peixe. Eles foram embora ali agora, alimentados por uma palavra viva que vinha do coração do mestre para eles. O que acontece naquele dia? Que todo mundo foi embora satisfeito. Jesus agora estava somente ele. Então, quando os discípulos ainda indo no mar para Betsaida, Jesus resolve então ir para o monte. O encontro com os discípulos ia demorar um pouco mais. Se só tinha um barco, se eles foram até aquele local deserto com um barco, qual que era o transporte que o Senhor Jesus iria usar para poder encontrar com os discípulos aonde eles estavam? Será que eles não entenderam que Jesus, ele não tinha como ir, como chegar naquele local, porque o barco era um só, ele ficou para trás. E agora, quando ele desce do monte, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus agora então começa a descer do monte, e já era tarde, já era noite. Então, quando ele despede a multidão, vai para o monte, a palavra do Senhor fala assim, que na 4ª vigília da noite, o Senhor vai de encontro àqueles discípulos. A noite, ele era dividido em 4 vigílias. A primeira vigília era de 18 horas às 21 horas, era a primeira vigília. A segunda vigília começava às 21 horas e ia até a meia-noite. A terceira vigília ia de meia-noite às 3 horas da manhã. E a 4ª vigília era de 3 da manhã até às 6 horas da manhã. E a palavra do Senhor fala assim, que Jesus ele foi encontrar com os discípulos na 4ª vigília. Ou seja, ele foi encontrar com eles depois de 3 horas da manhã. E quando eles vão, e quando ele vai de encontro a eles, o único caminho que ele tinha para poder, o único transporte que ele tinha para poder ir, eram os seus pés. Não tinha outro barco. Então Jesus ele foi andando por cima das águas. Não precisou dos discípulos retornar para buscar Jesus aonde ele estava.
Ele foi depois de 3 horas da manhã andando sobre as águas para o encontro com aqueles discípulos, porque ele viu que eles estavam em dificuldade. Porque a palavra do Senhor fala assim, que tinha um vento contrário aos discípulos, e eles estavam então no meio do mar. Eles não tinham chegado ao local de destino, aonde Jesus mandou que eles pudessem chegar. Então o que acontece naquela madrugada é que Jesus vai de encontro a eles, e eles estavam lá cansados de remar, no limite de um sofrimento, mais de 10 horas no meio do mar, tentando chegar ao local, mas o vento contrário trazia eles para trás, eles tentando avançar para poder obedecer a palavra de Jesus, mas tinha um vento que soprava forte, julgando eles para trás novamente. Aqueles homens estavam totalmente exaustos, há mais de 10 horas no meio do mar, há mais de 10 horas pelejando, tentando ali sobreviver, e o vento então trazendo uma situação terrível para eles naquele dia. E quando Jesus então vai de encontro àqueles homens, Jesus caminhando em cima do mar, em direção a eles, o que vendo os discípulos disseram: isso é um fantasma que está vindo em nossa direção, não tem condição alguma coisa dessa acontecer. Um homem andar por cima das águas de madrugada, uma coisa que eu nunca vi acontecendo. Ali naquele barco havia pescadores acostumados com os mares, acostumados com a noite, acostumado com as madrugadas, eles nunca tinham presenciado nada daquela forma. Então o que acontece quando eles veem Jesus andando, aquela pessoa parecendo uma miragem acontecendo ali, eles falam: é um fantasma. E não são, como se não bastasse o cansaço, como se não bastasse a dificuldade do vento soprando ao contrário, agora entra o medo de um fantasma, o medo de algo que estava acontecendo totalmente diferente à realidade deles. Eles começam então, aqueles 12 homens, a gritar com muito medo. Se nós formos analisarmos a situação deles, beirando a morte, o barco ali balançando no meio do mar, não tinha mais braços para remar, todo mundo cansado, e nada de chegar ao objetivo, e nada de chegar ao local. Então quando nesse momento chega perto deles quem? O próprio Jesus. Eles confundiram com o fantasma, mas disseram assim: não tem condição disso acontecer. Mas Jesus vai se aproximando deles, a dificuldade deles é grande, a iminência da morte é muito próxima, parece que não tinha mais jeito, não tinha mais volta, não tinha mais jeito de sobreviver naquele dia, num momento turbulento como aquele. Mas naquele momento onde que todos pareciam perder a esperança, aonde o cansaço, o medo estava aflorado sobre eles, chega quem? Jesus perto deles e fala assim: olha, não precisam de ter medo, não tenha medo nesse momento, pode lançar fora o seu medo agora, porque eu estou chegando perto de vocês, eu sou Jesus que estou com vocês, não precisam mais de ter medo, não precisam mais de temer, porque eu cheguei, tem de bom ânimo. Vocês estavam desanimados, quase se entregando, mas tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus chega até a eles, parece que o alívio agora acontece, porque o mestre chega até a eles agora, e quando ele chega, um deles se reanima dizendo, Pedro dizendo: Senhor, é o Senhor mesmo que está aí. Se for o Senhor, deixa eu ter essa experiência que o Senhor teve de andar sobre as águas. Eu também quero viver algo novo como o Senhor está vivendo. Eu quero agora entender que o meu medo já foi embora.
eu quero andar contigo nas águas. E nesse momento o Senhor fala assim: vem Pedro, pode vir andar comigo nas águas, pode ter a sua experiência, vem andar para você ver que é possível acontecer, que comigo ao seu lado tudo é possível acontecer. O que acontece naquele dia? Pedro então desce do barco, pisa na água, começa a andar na água, confiante de que o medo já passou, de que tudo já acabou. Mas o que acontece naquele momento? O forte vento vem de novo, e aquele momento então que o medo tinha passado, o medo volta. Quando o medo volta, ele começa a afundar, ele começa então a se afogar. Quando ele então está se afogando, ele fala: Senhor, me salva, Senhor, me busca, Senhor, me pega. Naquele momento então Jesus estendeu as mãos sobre Pedro, levantou ele da água então de novo e disse assim: Pedro, você não pode duvidar, você tem que acreditar, não pode deixar que o vento que bate sobre você te tire então a sua crença. Eu estou aqui contigo, Pedro, nesse momento, fica de pé. Então quando Pedro fica de pé, Jesus entra no barco e faz o vento se acalmar então naquela noite. O que acontece então? Aquilo que causava medo para os discípulos agora não é mais motivo de medo, porque Jesus dá uma palavra para o vento: vento, acalma-te, porque a partir de agora eu cheguei, eu controlo, eu mando, eu faço. Não tem nada que você pode fazer com os meus discípulos, porque agora não há o que temer, que eu estou com eles. E quando Jesus está no barco, ele diz: problema para, situação aquieta-te, porque a vitória do meu povo, e eles não vão perecer, porque eles estão debaixo da minha palavra. Eles estavam debaixo da palavra de Jesus, eles estavam obedecendo o que Jesus estava mandando eles fazerem. Ainda que Pedro estava ali então naquele momento agora começando a ir para o fundo. O Pedro estava começando a ir para o fundo porque o medo faz isso conosco. O vento forte é tudo aquilo que na realidade nos afasta das coisas, nossos objetivos que nós temos. O vento forte é aquilo que nos faz andar para trás. O vento forte é aquilo que nos tira do foco onde nós colocamos. Na realidade, o vento forte, ele vem para poder nos causar uma situação terrível de fato, para que nós possamos não acreditar mais que podemos chegar em nosso objetivo. Eu e você, nós temos objetivos na vida. Eu e você, nós temos focos na vida. E acontece às vezes, quando nós estamos indo a caminho desse foco, indo a caminho desse objetivo, aparecem situações, circunstâncias que são como vento, que bate até a nós e nos joga para trás. Nós recuamos em nossos objetivos, nós recuamos em nossos focos, recuamos em nossos sonhos. Quantas vezes nós quase chegando, quase conquistando aquilo que nós tanto queríamos, que nós tanto pedimos, mas bateu vento forte, nos fez nós voltar atrás. Isso trouxe para mim, para você cansaço, trouxe para mim, para você desgaste, trouxe para nós situações terríveis que nós estamos tentando avançar, fazendo todo o esforço do mundo, mas parece que nada acontece. Nós tentamos remar em direção ao nosso objetivo, mas quanto mais força fazemos, mais vamos desgastando. As coisas parecem não acontecer, nada parece que vai dar certo. Isso são ventos fortes que batem contra a gente na nossa caminhada que nós estamos com Cristo. Mas se nós estamos debaixo da palavra do Senhor, não temas, que Jesus vai chegar no seu barco e vai dizer: vento, acalma-te, pode parar, porque este homem, esta mulher está debaixo da minha proteção, está debaixo da minha palavra. Sou eu que guardo a vida dele, sou eu que protejo os sonhos dele. Pode ficar quieto agora, porque ele vai chegar no objetivo que eu tracei para ele.
O que acontece? Aquela situação de Pedro faz nós pensarmos na seguinte situação. Porque a sensação que tem é que nós não vamos chegar, que nós não vamos dar conta. Os discípulos ali várias horas tentando chegar, persistindo, mas o vento forte contra. E quando acontece a situação de quando nós achamos que nós não vamos conseguir, o que acontece dentro de nós é que bate um sentimento de medo. Jesus estava chegando diante deles como solução, mas a dificuldade que ele passava era tão grande que estava persistindo então sobre eles uma questão de medo. O medo faz nós vermos coisas que não existem. O medo faz com que nós ficamos deprimidos junto a nós mesmos. O medo faz com que nós possamos querer desistir dos nossos objetivos. O medo tira a nossa segurança. O medo tira a nossa paz. Nós ficamos vulneráveis quando estamos com medo. Os nossos músculos contraem. Quando nós estamos com medo, nosso cérebro ativa involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam situações horríveis em nosso corpo. O nosso coração dispara. Nós temos a insegurança que nós nunca tínhamos antes, nem quando nós recebemos má notícia. O que acontece é que o medo nos aprisiona. O que acontece é que o medo, às vezes, sempre quando nós deparamos com ele, nos causa situação terrível, porque na realidade o medo tende a nos lançar como Pedro no buraco. Pedro afogando, Pedro agora descendo ao buraco do mar. O que acontece quando nós temos medo? É que quando nós temos medo, nós entramos também em buracos. Quando nós estamos com medo, nós entramos no fundo, assim como Pedro estava indo para o fundo do mar. Nós também, quando nós estamos com medo, nós vamos para o fundo, para um lugar sombrio, para um lugar terrível, no fundo das coisas. Toda pessoa que tem medo, ela tende a ir para o fundo. Jonas, quando entrou naquele barco com medo de ir a Nínive, ele foi para o fundo daquele barco para se esconder então da responsabilidade. Elias, quando estava com medo de Jezabel e Acabe, ele foi para o fundo de uma caverna, porque o medo leva para o fundo. Saul, quando foi chamado para ser rei de Israel, ele foi para o fundo de uma bagagem, escondeu no fundo de bagagens, com medo da responsabilidade, com medo de ser o rei de Israel. Por quê? Porque o medo sempre nos leva para o fundo. Eu lembro de uma época como quando menino, nós íamos muito para o interior. E era normal nós irmos para a casa das pessoas, para poder bater papo com nossos tios, com nossas mães, com nossos pais, quando podiam, mas geralmente eu ia com meus tios. E quando nós íamos para a casa daquelas pessoas longe, as casas longe uma da outra, aí quando nós chegávamos lá, nós sentávamos numa grande roda para conversar, não tinha energia elétrica, como até hoje não tem. Tudo escuro, o que iluminava o terreiro era a lua e as estrelas, que eram muitas. Quando conversava, em algum momento da conversa, alguém falava algo que causava medo. Aqueles homens de idade falavam sobre fantasma. Na minha região eles falavam assim, que no campo de futebol aparecia uma mulher com uma trouxa de roupa na cabeça. E do lado de cima do campo parecia um grande cachorro preto. Aquilo para nós era estarrecedor, irmãos. E eles iam contando casos e casos e casos, e nós tínhamos aquilo como grande verdade. Eles iam contando as lendas deles lá, contavam a noite toda, e na hora de ir embora, irmãos,
A gente ficava despedindo mais de meia hora para poder ir embora, de tanto medo. Nós começávamos a andar na estrada, então todo mundo assim, com medo. Se um encostasse no outro, dava um pulo para o lado de lá, um pulo para o lado de cá. E chegava a hora de passar naquele campo de futebol. De um lado, a lenda dizia que aparecia um fantasma de uma mulher carregando a trouxa de roupa na cabeça. Se olhasse para o lado de cima, o grande cachorro negro aparecia também. A gente passava com os olhos cerrados, olhando só para frente, com medo de chegar então e ver aquele fantasma. E aquele medo ali trazia uma situação terrível para a gente. A gente falava assim: para que eu saí de casa? Para que eu fui na casa daquele homem? Para que eu fiquei ouvindo aquelas histórias? Para que eu fiquei ouvindo aquilo que ele dizia? Quem tem 50 anos para cima sabe o que eu estou dizendo. A gente tinha medo de fantasma. A gente tinha medo daqueles casos que ele contava. A gente passava ali cansado de passar naquele lugar de dia, subindo e descendo, mas aquele momento era terrível para nós. Porque passávamos com os olhos cerrados, quietos, tranquilos, andando assim com medo, caminhando com medo, e parece que a casa da minha avó nunca chegava. A distância parecia que era o triplo daquela casa. E quando nós chegávamos em casa, quando nós entrávamos, nós falávamos assim: graças a Deus, não vou ver a mulher com a trouxa na cabeça, não vou ver o cachorro preto lá. Por quê? Porque a gente tinha medo de fantasma. E aquele medo trazia para nós uma sensação terrível de insegurança. E era o quadro daqueles homens naquele barco naquele dia. Medo. E quando vem Jesus chegando, ao invés de melhorar, o medo aumenta. Porque eles diziam: aquele é um fantasma. Mas graças a Deus que Jesus, como eles acharam que era algo para poder piorar a situação deles, muito pelo contrário, Jesus foi para salvar eles daquela situação e dizendo: tem de bom ânimo, deixa esse estresse embora. Deixa esse caos que está instalado dentro de vocês embora. Não precisam te preocupar mais se vocês vão morrer afogados. Podem descansar nos seus braços. Não precisa mais de remar nesse momento. Por quê? Porque eu cheguei ao barco de vocês. Tem de bom ânimo. Não precisam de ter medo. O que traz para nós de lição essa noite é porque às vezes nós estamos enfrentando a situação de um vento forte contra as nossas vidas. Tem hora que nós encorajamos como Pedro, fazemos coisas que não tinham feito. Tem hora que vivemos experiências que nós nunca tínhamos tido. Parece que as coisas passaram, tudo se está estabelecido novamente, quando de novo vem vento, quando de novo vem situação difícil, quando de novo vem aquela coisa para atrapalhar a nossa vida. E nesse momento, o que Jesus estava dizendo para Pedro era: Pedro, você está vendo que a nossa vida ela é inconstante de fato. O que acontece é que nós não podemos garantir que tudo vá bem. Tem momento que nós estamos corajosos, mas pode ser que há momentos que nós estamos com medo, e o medo te afunda. Pedro, fica de pé agora. Você vai ter que acreditar, você vai ter que ter fé, porque se você tiver fé em mim nesse momento, você não vai afundar, porque a minha mão sempre vai estar estendida sobre a sua vida. Batista Vida, nessa noite, entenda uma coisa: pode ser que o vento está vindo forte contra você, pode ser que você entrou naquelas portas hoje com medo de alguma coisa que poderia acontecer nessa semana, mas há uma palavra de Jesus nessa noite para mim e para ti: tem de bom ânimo, não temas, que eu cheguei na sua vida.
Isso porque Jesus, Ele está sempre com as mãos estendidas sobre a minha e sobre a sua vida. João, em 1 João, no capítulo 4, ele diz algo muito importante acerca da vinda de Jesus, acerca da ressurreição e acerca da convicção nossa de estarmos em Deus. Mas é um versículo tão chave para nós nessa noite, que eu queria aplicar isso para nós. 1 João 4,18, ele fala assim que o perfeito amor lança fora o temor. O que eu estou dizendo para você nessa noite, que Jesus ninguém ama como Ele ama. O texto que eu li em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, fala de um amor de irmão, fala de um amor a Deus. Mas o que está dizendo lá é que o perfeito amor, por mais que eu e você ame, nós nunca vamos ser perfeitos no amor. Por mais que eu goste muito de um irmão, de outro irmão, eu nunca vou conseguir ser perfeito no amor. O que está dizendo o texto é que o perfeito amor, quem é o perfeito amor? O perfeito amor é Jesus, porque só Ele ama incondicionalmente, só Ele ama o pecador como Ele ama, só Ele dá a oportunidade que Ele dá, só Ele confia de novo como Ele precisamos de confiar. Só Jesus tem esse amor para dar, só Ele te compreende, te entende, sabe que você errou, e Ele sabe que quando você pede perdão, Ele te perdoa. Por quê? Porque Ele é o perfeito amor, e está escrito na palavra de Deus, que o perfeito amor lança fora todo medo. Jesus entra na sua vida hoje, lança fora todo medo que havia dentro de você. Fique sobre seus pés, eu quero orar junto com você.